Operação Carro-Pipa em Itauá está parada aqui na nossa região. Caminhoneiros protestam e o desabastecimento continua aqui na nossa região. Ontem, uma importante audiência pública aconteceu lá no Teatro Maria Carmen, no Parque da Cidade. A reportagem da TV Sinal acompanhou do princípio ao fim e nós vamos trazer agora todas as informações. Conosco, o promotor de justiça, Dr. Juscelino Oliveira, que comandou esta audiência pública. Várias pessoas participaram desta audiência e nós vamos trazer agora todos os detalhes do que aconteceu dessa audiência pública, falando a respeito da Operação Carro-Pipa. Na tela. Ao lado do representante do Ministério Público aqui no município de Itauá, ainda que corresponde aos municípios de Itauá e Parambu, Dr. Juscelino. Dr. Juscelino, qual o objetivo desta audiência pública convocada pelo Ministério Público? Boa tarde. Boa tarde. Nós temos como propósito tentar construir uma solução coletiva para a suspensão da Operação Carro-Pipa. Já havia procedimentos tramitando aqui na Promotoria de Itauá, que o objetivo era exatamente acompanhar a qualidade da água que era oferecida à população. Tinha uma interlocução com a prefeitura, o poder público local, também com as comunidades, e havia reclamações sobre a qualidade da água, no sentido de ela ser salobra, não atender os padrões de qualidade. Nos últimos laudos se constatou que de fato a água não é potável, não é adequada ao consumo humano, e hoje nós estamos vivenciando uma situação de suspensão do fornecimento. Então, nesse contexto, nós convocamos a população diretamente envolvida, as autoridades que também têm responsabilidade sobre a Operação Carro-Pipa, para tentar dialogar e construir uma solução coletiva. Bem verdade que foi bastante participativa, mesmo que seja duradoura, como foi a audiência pública, mas qual a importância no ponto de vista do Ministério Público? Isso. A nossa ideia era realmente propor à população que viesse aqui ao auditório para expor as suas razões. Se de fato ela estava contente, estava feliz com a água que recebia, se tinha algum tipo de queixa a fazer, e foi isso que aconteceu, né? Foi uma oportunidade muito interessante de construção de solução. A população veio, as respostas foram praticamente unânimes no sentido de que a água fornecida não era adequada ao consumo. Todos expressaram isso, os representantes de comunidade, os próprios transportadores de água. Então, foi uma grata surpresa, na verdade, o tanto que a população participou, tanto o físico quanto a parte virtual, né? Várias pessoas, de fato, exercendo aqui esse ato de cidadania. Doutor Juscelino, quem tem poder de resolução depois de tudo isso? A parte de acompanhamento da qualidade de água, do serviço em si, o Ministério Público Estadual consegue fazer esse acompanhamento. Entretanto, a verba é federal. O próprio Exército Brasileiro faz o acompanhamento da Operação Carro-Pipa. Então, se houver a necessidade de uma intervenção direta junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, aí nós contamos com a colaboração do Ministério Público Federal, já há uma interlocução nesse sentido, o doutor Adalberto aqui da sede em Crateús, e a necessidade de judicializar ou de conversar diretamente com o Exército na coordenação em Recife e o próprio Ministério em Brasília. Nós necessitamos dessa interlocução com o Ministério Público Federal, mas já está sendo feito esse contato. Há uma informação de que a água é inapropriada. Nós já fomos lá, a TV Sinal já teve a oportunidade de estar lá no Poço Mogno. É uma água inapropriada, muito salobra, salgada mesmo, no ditado bem popular nordestino. E por que esse poço ainda está funcionando para a distribuição da água à comunidade, que é o povo? Sim. No procedimento, nós temos documentado laudos feitos por empresas contratadas pelo governo federal que dizem que a água é boa, é potável, boa para o consumo humano. Nós temos laudos também do NUTEC, que é um órgão do governo do estado, dizendo que a água é boa, que a água não é boa, não é adequada para o consumo, exatamente por causa da quantidade de sais minerais, né? Que tornaria a água salgada. Então há essa divergência. Laudos que dizem que a água é adequada e laudos que dizem que a água não é adequada. Então nós temos que resolver exatamente essa pendência. Mas a população, quando é chamada para falar, é unânime em dizer que a água é salobra, que a água é adequada.
No procedimento, nós escutamos, inclusive, o próprio dono do poço, o próprio dono do local onde é captado atualmente, né, o Poço Mogno. E ele, quando foi ouvido, ficou livre para falar, inclusive as impressões dele, e ele disse que a água não é salobra, disse que a água é adequada ao consumo, que várias outras cidades recebem essa água e que esse problema do consumo, das reclamações, só existe em Tauá. Então tá difícil da resolução, né, promotor? Exato. Nós temos a esperança de que haja uma prova técnica, para que nós possamos confiar nessa prova técnica, a partir de uma perícia que foi já requisitada pelo Ministério Público Federal, que tem uma equipe própria de perícia, e virá agora, espero que ainda esse mês, para fazer as coletas de água diretamente do poço e levar para o laboratório próprio também do Ministério Público Federal, e nós termos esse reteste para confrontar tanto com os laudos do NUTEC quanto com os laudos do governo federal e saber se essa água é ou não adequada ao consumo humano. E, portanto, ouvimos o representante do Ministério Público no programa Passando Geral em Inhamuns. Muito obrigado, doutor Juscelino. Eu que agradeço a oportunidade. Agora, ao lado da presidente da Associação dos Pipeiros da região dos Inhamuns, a senhora Erisleide Rufino. Qual a importância desse debate, dessa audiência pública? A senhora, quando teve a oportunidade de usar a palavra, a senhora fez um desabafo aqui no auditório do Parque da Cidade. Boa tarde. Boa tarde. É um momento ímpar, né? É um momento que deveria se repetir por muitas e muitas vezes e em muitas problemáticas que a população vivencia. E é um momento em que, de repente, não é viável buscar culpados, etc. e tal. É um momento de construir soluções, de buscar soluções, de fazer com que a Operação Pipa volte a operar, volte a abastecer e com qualidade, né, as comunidades que, devido à questão da pandemia, já vem enfrentando inúmeros problemas de saúde, financeiro, de economia e ainda ficar sem a água. Porque nós sabemos que para custear uma carrada d'água particular é caro, caríssimo, para quem não tem renda, e principalmente essa água, mesmo particular, ela será captada no manancial mais próximo, que seja açude ou o possível, né? Então nós sabemos que a verba, em todos os sentidos, ela pode estar curta, mas em contrapartida, nós estamos sentindo na pele a questão do custo de vida altíssimo e aumentando o tempo inteiro. Isso significa que se pagamos compramos mais caro e pagamos impostos, certamente nós teremos sim recursos para um programa tão importante quanto a Operação Pipa. O que está sendo discutido aqui é atender a população e atender bem, e atender com qualidade, com dignidade e com o respeito que a população merece. A água é um líquido indispensável à vida e quem tem sede tem pressa. Agora, ao lado de um dos pipeiros aqui do município de Tauá, o senhor José Timóteo Abreu. Qual a importância deste debate, desta audiência pública, no seu ponto de vista, já que o senhor participou? Boa tarde. Rapaz, eu acho que não vai dar em nada, porque o importante é quem está lá no mato, que está com a cisterna seca, morrendo de sede, e aqui empurrar com a barriga para frente, que ninguém sabe quando chegar a água. Agora a gente vê as famílias precisando de água e a Operação Carro-Pipa parada. Isso é muito triste, né, Zé Timóteo? A situação, quem vai, eu digo no trecho da região do Marroaz, eu doei um bocado de carrada d'água que eu tinha de um barreiro lá, de um açudinho, o açudinho secou, praticamente tá na lama, não serve mais para nada. E agora aí, como é que vai ser? O pobre, o que é que vai resultar? Quem está lá no mato vai vir morar na ponta da rua, atrás vamos fazer o que não presta, porque não tem ganho para viver. Zé Timóteo, quem é que tem poder de resolução no seu ponto de vista, já que é um homem experiente no ramo de carro-pipa? Aqui quem era para responder eram os políticos daqui que estão representando para chegar de emergência, mas não deixar para amanhã, para depois. A Defesa Civil de Tauá tem responsabilidade de tudo isso? Rapaz, era para ter, porque parou. Tava uma água, disse que era ruim e pior agora sem nada, dá certo? O negócio está muito sério aqui para Tauá e a região dos Inhamuns.
Tá lascado. Porque a água que tava servia para alguma coisa. E agora, sem nada? Que tá com um rolo de dia aí, sem nada. Zé Timóteo, há quem diga que há fraude por parte dos pipeiros. Isso tem veracidade? Eu acho que não, o que lá não tem. É porque a água do Piauí não tem uma que nem ela. Mas a outra é melhor ela do que sem nenhuma. A água do Piauí é apropriada no seu ponto de vista? É, mas se diz que não tem recurso para mandar, a outra tava servindo para alguma coisa. E daí ouvimos o senhor Zé Timóteo no programa Passando Geral em Inhamuns. Vocês observaram aí no depoimento do senhor Zé Timóteo, ele quer trabalhar, né? Mesmo com a água que a gente sabe que é inapropriada. Até aí tudo bem. Mas o seguinte é esse, uma audiência como essa, a gente não pode dizer qual é a resolução. O próprio promotor disse que vai aguardar, né, para um reteste e posteriormente vai se pronunciar.